Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12. Nós já vamos começar com marcações. Marque isso. Ora, o Senhor disse a Abraão. É Abrão, não é ainda Abraão, é Abrão. Sai-te da tua terra, para marcar, e da tua parentela, e da casa de teu pai. Olha isso, para a terra que eu te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Marque isso. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Marque isso. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade, marque isso também. A idade do Abrão é importante. Era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as armas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão. Presta atenção que agora no verso 7 está dizendo, e apareceu o Senhor a Abrão. Até então Deus estava apenas falando, agora Deus aparece. De que forma? Não sabemos, porque o texto não deixa detalhes, mas o texto diz, apareceu o Senhor a Abrão. E disse, a tua semente darei essa terra. Marque isso. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, marque isso, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Verso 9, depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, marque isso no verso 13, dize, peço-te que és minha irmã. Essa parte aqui do se é irmã ou não, nós vamos responder isso só mais à frente. Você mesmo vai responder se ele aqui errou, se ele acertou e etc. Certo? Continuando. Para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Verso 16, marque isso. E fez bem a Abrão por amor dela. Ele teve ovelhas e vacas, jumentos e servas e servos, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste, ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Marque isso, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Se você prestar bem atenção nessa nossa leitura e nesse capítulo, você vai se lembrar de algum acontecimento mais à frente, que daqui a pouquinho nós vamos ler também alguns capítulos mais à frente. Veja que está falando de praga, Faraó, libertação e etc. Será que você conseguiu ou consegue lembrar de algum fato ou de alguma passagem que é semelhante a essa? É bom que você tenha esse pensamento para que quando você também estiver ministrando ou lendo, meditando, você fazer algumas comparações, até para que a sua pregação, o seu esboço, a sua forma de se expressar, sua forma de estar até mesmo falando com a igreja no momento da sua pregação, você tenha o que falar, tenha mais conteúdo, preencha espaços para que não tenha que ficar correndo
procurando uma palavra aqui, outra ali, sendo que você tem a Bíblia. Pregue somente a Bíblia, fale da Bíblia, conte as histórias que há na Bíblia, conte os fatos que tem na Bíblia, certo? Dito isso, vamos para a nossa breve aplicação, meditação e inspiração também. Primeira coisa que a gente percebe aqui no texto é o chamado de Deus na vida do Abrão. Veja que o chamado do Abrão nos ensina algo que o chamado, ele pode ser doloroso e também ele pode conter algumas percas. Algumas pessoas dizem que o chamado de Deus é gostoso, é maravilhoso. Porém, vamos pensar aqui na história. O Senhor está chamando o Abrão e está dizendo, sai no meio da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para um lugar que você nem sabe onde é. Eu vou te mostrar ainda, mas sai. Você acha que é fácil abandonar tudo para seguir a Cristo? Não é fácil, mas não é impossível. Então veja, não é tão gostoso assim como pregam por aí. O chamado de Deus, sim, ele dói e requer muito, muito sacrifício da pessoa que vai aceitar. Porém veja, Deus não obriga, Deus chama. Ouve o chamado e logo ele está recebendo de Deus uma ordem e uma direção. Porque Deus não chama ninguém para ficar perdido. Deus chama e direciona. Isso está no verso 1. Veja que logo após, ele está recebendo promessas do verso 2 até o 3. Verso 4. Veja, para o Abraão ele obedece. Ele não retruca, ele não responde. Ele apenas obedece. Não há uma regra de idade. Se você ver no texto que nós marcamos, o Abraão aqui está com 75 anos. Então não existe regra. É só novo. É só jovem. É só com tal idade. Não. Quando Deus chama, não importa a idade. Chamou, está chamado porque Ele está vendo algo em você que vai ser realizado algum propósito nisso através da sua vida, claro, para a glória do nome de Deus. Outro detalhe, promessas vêm depois do chamado. Promessas vêm depois de direção. Promessas vêm depois de ordens. Então, para você viver promessa, primeiro tem o chamado, tem ordens e tem direção. Obedeça que você será assim abençoado, ou melhor, obedeça que você viverá as promessas de Deus. No verso 7, o Abrão está edificando o seu primeiro altar ao Senhor. Altar, não se esqueça, significa memorial. E esse memorial aqui que ele está edificando é porque Deus apareceu para ele. Então, como eu disse e repito, não sabemos a forma, mas para o Abrão, Deus aparece. Deus, no momento em que chama você e eu, cada um vai ter um particular com Deus, que não dá para se explicar, simplesmente viver. Dos versículos 10 ao 14, você vai ver que aquele que começou cheio de fé, obedecendo, ao chamado de Deus, agora ele está temendo e está agindo do seu próprio jeito. Verso 16, não diz que Deus está abençoando as atitudes do Abrão, mas o texto disse, foi bom por amor a ela. A atitude dele foi bom por amor a ela, mas o texto não está dizendo, Deus abençoou. Não. Versos 17 ao 20. Deus ele age de forma soberana para que não seja uma decisão que vai fazer com que se corrompa ou atrapalhe as promessas e os planos de Deus na vida do Abrão e também nas descendências que virão, porque seria até mesmo um escândalo se caso o faraó tivesse se deitado com a Sarai. O texto mostra bem claro que não, ele não se deita, mas ele toma ela para ele como uma esposa, ele iria estar casando com ela e pelo texto mostra-se que ele não chegou a tocar nela, quase, mas não tocou, porque logo então Deus manda as pragas, certo? Então Deus, mesmo na falha do Abrão, Deus está agindo de maneira soberana. Em outras palavras, mesmo que nós venhamos ser falhos, a promessa de Deus permanece de pé. Glória a Deus por isso. Até porque, aqui a gente encerra, Deus quando escolhe alguém, um Abrão, escolhe eu, escolhe você, Ele sabe que é homem, que é falho, que é imperfeito, vai ter falhas e não vai ser perfeito. Mas, mesmo assim, Ele escolhe. Por quê? Porque Ele é Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que você entenda que todos nós
na presença de Deus, que formos chamados para a sua maravilhosa luz, Deus tem propósitos. Amém? Te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.